galerinha, sejam muito bem-vindos ao treinamento de mídias sociais. Aqui quem fala é o Kleber da Hora, sou professor. Sejam bem-vindos ao módulo Incubador Enjoy Desenvolvendo Empreendedores. Antes de falar sobre o tema empreendedorismo, quero falar um pouquinho sobre quem eu sou. Trabalho na Enjoy desde 2011, lecionando aulas de inglês, informática, gestão administrativa e empresarial, com foco também em treinamentos de formação profissional e em mídias digitais. Sou uma pessoa empreendedora, assim como você, que necessita de uma renda extra ou de uma renda passiva através da internet. Quero reforçar também que empreender não é fácil. Envolve questões de investimento para a abertura de um negócio, capital de giro, local para funcionamento, funcionários, dentre outros, que são fatores cruciais para a abertura e funcionamento de um negócio. Então hoje nós temos a internet, que veio totalmente para nos facilitar esses processos e todos os pontos citados anteriormente. Certo, mas também uma das perguntas que ficam na cabeça é: tá certo, Kleber, eu entendi que eu preciso ser uma pessoa empreendedora, mas como eu faço realmente para me tornar um empreendedor? Como é que eu faço realmente para ter uma mentalidade diferente, para ter um pensamento positivo, para me tornar realmente uma pessoa que gere resultado próprio? Bom, primeiro ponto que você vai ter que ter de edição na tua vida, na tua mente, é o teu mindset. Mindset, especificamente, a tradução seria modelo mental, ou seja, um pensamento diferenciado com foco realmente em empreender. Pensamento positivo, pensamento empreendedor. Seguindo a imagem, vocês conseguem observar que nós temos ali 4 perfis diferenciados de empreendedores. Nós temos ali na foto Steve Jobs, nós temos ali Silvio Santos, nós temos Mark Zuckerberg, também nós temos ali Flávio Augusto. São pessoas especificamente que podemos dizer que têm um pensamento empreendedor. São pessoas que realmente nós podemos dizer que tiveram uma mentalidade diferenciada em seu modelo de negócio ou até mesmo para que esse negócio viesse a existir. Entenda o seguinte: o primeiro passo para você conseguir desenvolver um projeto, para você desenvolver uma empresa, para você desenvolver uma ideia, um produto ou algo do tipo, é tudo baseado inicialmente no teu mindset, no teu pensamento empreendedor, em qual vantagem você irá trazer com esse produto que você vai desenvolver, com essa empresa que você vai desenvolver para o cliente. Começando a falar sobre Steve Jobs, como por exemplo, era um homem que nasceu em 1955, onde a tecnologia não trazia para o seu tempo tudo aquilo que ele almejava, tudo aquilo que ele desejava. Quando morreu em 5 de outubro de 2011, ele conseguiu trazer praticamente todas as suas ideias à tona. E o mais interessante é que ele descobriu uma coisa fantástica. Necessariamente o teu público às vezes não conhece o produto realmente que ele precisa ter. Então ele teve mais do que uma visão de necessidade para o negócio. Ele conseguiu enxergar a possibilidade de coisas que ainda não existiam e desenvolver essas coisas para os seus futuros clientes, automaticamente transformando hoje a empresa Apple em uma das empresas mais referenciadas na questão de tecnologia e principalmente em relação a custo de produto. Hoje o cliente não busca só o custo, ele busca justamente hoje a ideia de uma empresa inovadora. Ele busca a visão de ser Apple, não só de ser apenas um usuário de um produto. A mesma coisa acontece com o próprio Silvio Santos, que foi o homem também que desenvolveu uma imagem completamente positiva como um apresentador de televisão. Silvio Santos, ele não era dono de TV. Ele mesmo já passou em alguns de seus vídeos, ou até mesmo em alguns de seus programas, que simplesmente se transformou em um dono de empresa, ou seja, um empreendedor, porque muitas portas se fecharam para o seu desenvolvimento pessoal como apresentador de programas. Em outra partida também temos ali o Flávio Augusto, hoje um dos pontos referenciais na questão de empreendedorismo, onde motiva diversas pessoas através do canal de geração de valor, sendo também um dos empresários na questão do ramo de escolas de inglês e também hoje um dos donos, de um dos maiores clubes de futebol do mundo, que seria o Orlando City. E temos também ali Mark Zuckerberg, dono da empresa Facebook, a qual desenvolveu um projeto fantástico que possui mais de 1 bilhão de pessoas inscritas em sua rede social. Esses 4 homens têm algo em comum: eles são pessoas empreendedoras. Todas essas ideias, seja da Apple, seja do próprio SBT, seja até mesmo
do Facebook ou até mesmo do Flávio Augusto com o canal de geração de valor, entre isso e outro grupo de empresas, eles têm algo em comum: o mindset. O modelo mental deles é muito forte. Independente de tomar não ou sim em um processo de venda, eles sempre permaneceram firmes no seu propósito, que era desenvolver o seu projeto inicial. Entendendo todo esse processo, sobre esses 4 empreendedores, você precisa entender que o mindset, ou seja, o modelo mental, é muito importante para o desenvolvimento da sua empresa, do seu negócio, do seu produto ou do seu processo de venda. Entenda o seguinte: nem tudo vai dar certo 100% em todas as vezes. Esses homens hoje são exemplificados, mas possuem também os seus fracassos. Ou seja, entenda que o processo de falha, de erro, são situações comuns. Inclusive, são essas situações que vão fazer com que você desenvolva um apoio mais forte para que tua empresa, para que teu negócio, para que teu produto tenha uma força no caminho de vendas. Dando continuidade ao assunto sobre empreendimento, mente empreendedora, mindset, nós vamos falar agora sobre um tema chamado metas. Pois bem, se você já conseguiu desenvolver um processo de pensamento empreendedor, se você já conseguiu desenvolver um modelo mental forte, agora é o momento de você criar as suas metas. Desenvolver metas de curto, médio e longo prazo, que vão gerar objetivos pessoais ou profissionais nesse intuito, nessa caminhada que você está desenvolvendo de empreendedor digital. Entenda o seguinte: você precisa ter essas metas escritas, seja ela em um post-it, seja ela em papel, seja ela em alguma agenda, mas você precisa definir metas para atingir cada processo de venda. Entenda que você definindo metas para chegar nesse processo de venda, seja em curto, em médio ou longo prazo, você tem agora um foco, um objetivo em comum para que você venha atingir realmente esse processo de venda. Isso se chama processo organizacional. Quando você cria um processo organizacional, você automaticamente tem a possibilidade de atingir efetivamente os seus resultados, porque eles estão não só apenas em sua cabeça, mas estão em um processo chamado caminho curto, médio e longo prazo, principalmente descritos em uma folha de papel. Então, quero citar alguns exemplos para vocês, como foi comigo. Eu tinha uma meta de curto prazo para comprar um celular diferenciado. Eu tinha uma meta de médio prazo para a troca de um carro. Eu tinha uma meta de longo prazo que era conseguir minha casa própria. Isso foi comigo, mas pode ser também com você, com diversos outros tipos de tópicos, sejam eles envolvendo vendas ou sejam eles envolvendo seus objetivos pessoais. Mas eles precisam estar muito bem definidos e muito bem orquestrados para que você consiga olhar as suas metas passo a passo, porque serão justamente essas metas que irão influenciar você a vender ou não. Após toda a construção de suas metas, de curto, médio e longo prazo, chegou a hora de você fazer o desenvolvimento do teu ambiente de trabalho. É importante ressaltar que mesmo se você estiver dentro de um escritório, ou que o seu escritório for do seu quarto, ou for na sua casa, é importante que esse ambiente esteja organizado. Assim como também a tua área de trabalho, mais tecnicamente dizendo do seu computador, precisa estar organizado. O processo de desorganização nesse início de trabalho pode prejudicar e muito todo o caminhar do teu projeto. Então, quando você vai desenvolver um programa, um projeto, seja ele um produto ou uma empresa, é necessária organização. Aqui nós informamos que temos 2 ferramentas possíveis para trabalhar de forma organizacional, de forma organizada, como o Google Drive ou até mesmo o aplicativo Trello, que pode fazer com que você organize suas tarefas, sejam elas diárias, por hora, por minuto ou até mesmo por semana ou mês. São ferramentas, inclusive, que você vai poder utilizar de uma forma mais plausível e mais assertiva para a organização do teu ambiente de trabalho. Então entenda, por mais que você esteja trabalhando de forma online ou até mesmo digital, é necessário compromisso e organização, principalmente com toda a construção de horário a qual você estará realizando ao decorrer do teu projeto. O legal também de cada ferramenta, como o Google Drive ou até mesmo o Trello, é que no Google Drive você pode compartilhar com mais pessoas, sejam elas pessoas que são seus afiliados ou parceiros de trabalho. Para quem não sabe ainda o que é a palavra afiliado, vai entender mais para frente,
mas praticamente são pessoas que vendem um produto compartilhado e ganham comissões em cima de venda por este produto. Assim como também o aplicativo Trello, onde pode ser baixado também pelo celular, te facilita a possibilidade de enxergar as metas diárias, semanais e mensais, conforme informado anteriormente, porém com avisos. Avisos esses com grau de importância, de relevância para o projeto ou o item específico do projeto que você estará realizando. Uma outra técnica também envolve a questão de organização, na verdade, métodos que envolvem um critério de organização, assim como o Google Drive e o Trello, são os métodos conhecidos como o método Pomodoro e método regra 135. O método Pomodoro é um método muito antigo utilizado para melhor assertividade no desempenho das atividades. Então, basicamente, você irá fazer 4 divisões de tarefas, sendo essas tarefas divididas por 25 minutos cada, com mais 5 minutos de pausa. Então, você realiza a primeira tarefa em 25 minutos e descansa mais 5 minutos. Essa pausa de 5 minutos não é uma pausa que não venha a ser obrigatória, ela é obrigatória, justamente porque o teu foco basicamente será, pós-retorno da pausa de 5 minutos, seja para tomar uma água, seja para respirar, seja para fazer o que quer que seja, traz maior atenção e maior foco nas próximas tarefas que você irá realizar. Então sempre você irá fazer 4 séries de tarefas de 25 minutos com mais 5 minutos de pausa. Finalizando a última tarefa, que seria a quarta tarefa, de 25 minutos mais 5 minutos de pausa, onde você não faz só 5 minutos. Você faz agora ali 10, 15 minutos de pausa e retoma esse processo. Esse método foi desenvolvido por um homem chamado Francesco Cirillo, no final dos anos 80, 1980, onde ele acreditava que, dividindo-se em pequenas tarefas, com mais foco e empenho e com pausas similares, você teria mais acesso à informação e automaticamente não só acesso à informação, mas uma maior efetividade em tarefas realizadas. Inclusive foi validado por diversas empresas e é um dos métodos que são mais utilizados, não só por empresas grandes, de médio e grande porte, mas também por microempresários quando se trata no ramo digital, para que ele possa ter mais efetividade e assim com as ferramentas organizacionais que ele utiliza como Drive, Google Drive e Trello, agora o método Pomodoro é uma ferramenta utilizada para a maior absorção de resultados possíveis. Em contrapartida, também temos uma regra chamada regra 135, que também compõe da mesma metodologia ou método da plataforma Pomodoro, porém a regra 135 divide-se em uma tarefa super importante, 3 tarefas médias em grau de importância e 5 tarefas com importâncias irrelevantes, que devem ser feitas, mas não têm um grau de prioridade. Assim, você aplicando as duas metodologias, sendo do Pomodoro e regra 135, conseguirá ter maior efetividade e resultado em cada desempenho realizado, seja ele para desenvolver um projeto de vendas, um script de vendas, seja ele para desenvolver a própria ferramenta ou o próprio produto, ou seja ele mesmo também para realizar um processo de venda tete a tete, ou até mesmo por telefone, ou até mesmo pelas redes sociais. Agora que compreendemos todo o processo de um modelo de mindset, ou seja, um modelo mental, pensamento empreendedor, entendemos como ser um empreendedor, entendemos que nós temos objetivos de curto, médio e longo prazo para serem realizados, entendemos que nós temos que ter um ambiente organizacional organizado para que nós possamos realizar as nossas tarefas. Entendemos que existem métodos e estratégias para aplicarmos a construção de todo esse processo de tarefas realizadas ou não. Agora chegou o momento de você entender um pouquinho sobre o mercado, né? O mercado que você vai trabalhar é super e de extrema importância para o seu negócio, para o produto que você vai vender ou até mesmo para a empresa a qual você vai prestar o seu serviço como afiliado, vendendo um produto de terceiros. Entenda o seguinte, o mercado nada mais é do que o público ao qual você vai atingir. E realmente entender se esse mercado que você está buscando para utilizar como caminho principal de venda é válido ou não.
Uma das ferramentas e plataformas que você pode utilizar para identificar se realmente esse produto, essa empresa, essa ideia, esse modelo empreendedor que você tem encontrado vale a pena é através da plataforma Google Trends. Através da plataforma Google Trends, você tem a possibilidade de identificar, através de período, assuntos em tendências, região, categoria, ou seja, você consegue fazer uma análise específica sobre o tema a qual você quer trabalhar e identificar se realmente essa ideia, esse produto ou a construção dessa empresa vale a pena e será lucrativa. É importante entender que o Google Trends nada mais é do que uma plataforma, um meio para você identificar o que as pessoas realmente têm buscado dentro da internet, seja através do site de pesquisa da Google ou qualquer outro tipo de site de buscas, ou até mesmo nas redes sociais, o que as pessoas têm clicado em sua timeline, ou seja, a sua linha ali de visitas, para identificar em qual tipo de anúncio essa pessoa tem sido atraída. Identificando esse processo de atração por um anúncio, por um produto ou algo nesse sentido, você vai conseguir entender quais são as tendências principais desse mercado que você está buscando atingir, qual que é a região que mais tem buscado sobre esse assunto ao qual você pretende utilizar como produto principal de venda ou até mesmo como negócio, o período específico dentro do ano que essas pessoas mais têm pesquisado sobre esse item, sobre essa busca e, mais do que isso, subnichos ou categorias, que é um dos itens a qual você vai conseguir entender com mais propriedade nas próximas telas. Mas, basicamente, para você conseguir entender, o Google Trends hoje vai ser mais do que uma plataforma, mais do que uma ferramenta. Ele vai mostrar realmente para você se esse negócio ao qual você está querendo entrar é um negócio lucrativo e rentável. Assim, quando você consegue entender qual o tipo de mercado que você vai entrar a fundo, você consegue entender mais do que isso. Qual que é o nicho ao qual você vai estar entrando como procedimento principal de venda. Nicho nada mais é do que o mercado específico ou segmento específico a qual você busca trabalhar com as vendas. Colocamos na sua tela um exemplo específico sobre o segmento de roupas esportivas, que também já é um tipo de nicho. Roupas, tecnicamente, já é um nicho. Roupas esportivas já entra no micro nicho. E nós podemos segregar ainda mais esse segmento, como, por exemplo, roupas esportivas para mulheres, ou até mesmo roupas esportivas para mulheres gestantes, ou até mesmo roupas esportivas para mulheres gestantes e que pretendem fazer um esporte amador, ou algo do tipo para se locomover devido a ser uma gestante. Mas entenda que quando você começa a segmentar esse mercado, você atinge um público específico, um público-alvo específico. Quando você consegue entender esse grau de público específico, você consegue entender o que esse público realmente busca. E aí você vai fazer principalmente a sua autoanálise. Qual que é o produto específico para esse nicho? Qual é o produto que não só é específico, mas que vai ser atrativo nas pesquisas dessas pessoas? Qual que é o produto específico que vai ser atrativo, que é necessário para essas pessoas, que eu vou ter uma certa facilidade de venda? Esse produto ele possui uma concorrência, ele não possui uma concorrência? Então aí você consegue identificar de uma forma mais forte, mais plausível, quais serão as estratégias que você irá utilizar para conseguir entrar nesse mercado, entrar nesse nicho, entrar nesse subnicho ou até micro nicho, para que você consiga realmente efetivar uma venda. Então, é de suma importância quando você identificou o segmento ou o nicho específico ou o micro nicho específico ao qual você vai atuar, quais são as vertentes principais e, mais do que isso, se você possui concorrência nesse tipo de mercado. Até porque é importante você enxergar ou pelo Google Trends ou até mesmo por concorrentes se esse produto é realmente lucrativo e atrativo para o mercado. Colocamos como exemplo para você duas empresas de grande no mercado alimentício que são grandes concorrentes, como por exemplo o McDonald's e o Burger King. São empresas que têm grande renome, mas são empresas que têm concorrência direta com o mesmo tipo de produto e o mesmo tipo de entrega. Quando você identifica isso, você precisa entender que o produto que você vai vender precisa ter diferenciais, ou mais do que isso. Quais são os diferenciais desse produto? O que gera a atratividade desse produto? É a logomarca? É o produto em si?
é a divulgação desse produto, é o produto propriamente dito divulgado no boca a boca. Esse produto ele possui benefícios, ele possui credibilidade no mercado. Quais são as vantagens desse produto e quais são os malefícios desse produto? Entenda, quando você vai entrar dentro de um mercado, é necessário você compreender não só do produto, mas o mercado e a concorrência a qual você vai estar trabalhando. É importante, inclusive, para que você consiga realmente ter efetividade em sua venda e ter poder de argumentação quando for realizá-la. Também é muito importante entender se o produto ao qual você irá vender é um produto único ou se a empresa ou a tua empresa em si vai trabalhar com mais produtos, especificamente dizendo, produtos com um escalão mais alto de venda, produtos com um escalão menor de venda, porém com valores diferenciados. É importante ter essa segregação no mercado ou até mesmo no negócio de venda para que você não dependa apenas de uma fonte de renda específica. Você vai conseguir trabalhar com mais fontes de renda, automaticamente aumentando sua renda passiva. Agora sim, você já identificou que você é um empreendedor, você trabalhou toda a sua estrutura organizacional de trabalho, você entendeu que precisa aplicar métodos para que você venha realizar tarefas específicas num curto espaço de tempo. Você entendeu que o seu produto ou o mercado ao qual você vai entrar tem essa necessidade de saber a procura. Você entende que agora que você tem um mercado específico, você precisa entender o nicho ao qual você está entrando e quem sabe até no micro nicho ou subnicho específico desse produto. Você precisa entender que você tem uma concorrência específica. Concorrência essa que possui diferenciais e também benefícios e até malefícios. E você vai ter que utilizar isso como artifício na venda. Agora que você identificou todo esse processo, chegou a hora de você formar justamente o público-alvo, ou seja, a persona, ou mais conhecido também como avatar, a qual você irá utilizar para vender esse produto. Para você formar a persona específica, você precisa ter alguns critérios, sendo ele qual que é o público-alvo que você pretende atingir, qual que é o gênero específico, ou se não possui gênero específico na venda propriamente dita do seu produto, o grau ou a idade específica desse público que você pretende vender, se ele tem que ter algum tipo de escolaridade ou não, ou se isso vai interferir especificamente na compra ou não do produto, e principalmente o ramo de atuação a qual essa pessoa estará praticando para que venda ou não esse produto para ela. Você tendo esses dados como público-alvo, gênero, idade, escolaridade ou ramo de atuação, consegue personalizar, ou seja, consegue definir especificamente qual vai ser o público-alvo para a venda. Assim, você não perderá tempo com pessoas específicas que não são o seu público-alvo e você estará 100% focado para realizar a venda para o público ao qual você almeja. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido hoje sobre os temas voltados para a incubadora, que é pensamento empreendedor, mercado e nicho e a criação da sua persona. Até a nossa próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.